Expert por esperar, hein? Enquanto isso, deixa eu falar aqui sobre o veículo de comunicação que surgiu para aproximar as pessoas, para comunicar, para encantar, para divertir. Foi num dia como hoje, viu? No dia 7 de setembro de 1922. Ou seja, há 100 anos, houve a primeira transmissão de rádio no Brasil. E para celebrar essa data, o Grupo Cidade de Comunicação, que possui 7 rádios de diferentes estilos, está fazendo uma série de reportagens especiais. E agora a gente vai falar de um tempo em que o rádio transmitia novelas. Você que é novinho, que ouve o rádio aí, que acompanha o rádio, música, notícia, pois houve um tempo em que rádio transmitia novela, viu? Veja aí com o Anderson Lima. Num país gigantesco como o Brasil, ninguém mais viveria isolado. A chegada do rádio na década de 1920 mudou totalmente a rotina de muita gente. Para alguns, o equipamento era uma espécie de caixa mágica que permitia ter acesso a notícias, músicas, programas humorísticos, esportivos e de variedades. Tanto conteúdo chegava numa velocidade jamais imaginada nos lares de milhões de pessoas. Nos festivais, cantores e compositores encantavam multidões. As conversas também nunca mais seriam as mesmas. Eram abastecidas com informações quentinhas, que chegavam pelas ondas do rádio, através de programas clássicos, como o Repórter Esso. Ouvintes, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. O rádio chegou para integrar e reduzir a distância entre as pessoas. Mas com a chegada da televisão em 1950, muitos previam sua morte. Algo que, claro, até hoje não se concretizou. Eu costumo dizer que muitos dos que anunciaram a morte do rádio já morreram. E o rádio continua muito forte. É só ver as pesquisas de audiência, né? Você vai encontrar uma audiência extraordinária do rádio, né? Atualmente. Nonato Lima é professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará e integrou a rádio universitária por mais de 40 anos. Ao longo de tanto tempo, ajudou muitos jovens no início de suas carreiras e via em seus olhos o brilho pela oportunidade de estar neste ambiente tão especial. É que ele mexe com as emoções, mexe com o imaginário, né? Ele gera uma interação, gera uma proximidade entre quem fala e quem ouve, gera uma interlocução, um diálogo social muito significativo. Você está ali ouvindo o rádio está lhe fazendo companhia e às vezes você nem percebe. Lá nos primórdios, para que essa comunicação pudesse acontecer, eram necessários 2 equipamentos principais. Um transmissor para difundir a programação das emissoras e um receptor, que era uma espécie de caixa com um alto-falante embutido. Dessa forma, os brasileiros puderam partilhar de emoções muito semelhantes. As rádios passaram então a investir em programas diversos para agradar o público. Entre eles estavam as radionovelas. Era a emoção do teatro em todos os lares. A primeira radionovela veiculada no Brasil foi Em Busca da Felicidade, do cubano Leandro Blanco, que estreou na Rádio Nacional em 5 de junho de 1941. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, uma emocionante novela de autoria de Leandro Blanco, em adaptação de Gilberto Martins. Fez tanto sucesso que ficou 2 anos e meio no ar, sempre com altos índices de audiência. Os resultados estimularam outras emissoras que investiam em contratos com redatores, atores, músicos. As radionovelas tinham um enredo facilmente assimilado e eram voltadas especialmente para o público feminino,
que acompanhava atento os dramas vividos pelos personagens. Entre 1941 e meados dos anos de 1950, só a Rádio Nacional transmitiu 861 produções. Passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. Aqui no Ceará, o ator, dramaturgo e diretor teatral Ricardo Guilherme acompanhou e participou de produções ouvidas nos 4 cantos do estado. Juntava as famílias para que nós tivéssemos acesso a essa fabulação sobre a vida e com um enfoque muito grande em relação ao romantismo, aos grandes folhetins de embates, baseado na figura da mocinha e do mocinho, do herói. E nós tínhamos 3 ou 4 novelas por dia na Ceará Rádio Clube, feito num estúdio para isso, com grandes nomes, gente que tinha, como é que chama, fã-clube. O rádio faz parte da vida de Ricardo, como ainda hoje faz parte da vida da gente, mesmo com todas as transformações. Agora, completando um século de Brasil, para Ricardo, este veículo de comunicação tão fundamental ainda tem muito a oferecer. Porque o rádio tem uma linguagem específica. Se você não leva em consideração que a linguagem específica do rádio, a única forma de comunicação é pela via auditiva, né? pela expressão oral, verbal, você não está fazendo rádio, você está fazendo televisão, sem levar em conta o veículo específico que se baseia na audição. Quantas histórias, né? Quanta relevância. Parabéns, viu, Anderson Lima e equipe. Ficou realmente muito bonita a reportagem, a gente resgatar um pouco dessa nossa história. É isso, muito bonito mesmo. E as comemorações continuam logo mais a partir das 6 horas da noite com a querida Isis Cidade. O Cidade Alerta vai mostrar ao vivo os bastidores das 7 rádios aqui do nosso Grupo Cidade. E logo depois, no Jornal da Cidade, com... Quem é que vai apresentar o Jornal da Cidade hoje? Os dois? Ah, dobradinho, hein? Muito bem, muito bem, muito bem. Então... No Jornal da Cidade tem reportagem especial sobre a transformação do rádio com os novos formatos de stream, de podcast, então não vai perder não, logo mais à noite aqui na nossa TV Cidade, tá bom? Vamos chamar